Fala pessoal, seu Kiro na área, então eu estou aqui para falar algo super importante sobre o trabalho de quiropraxia e terapias manuais. Eu sou um eterno defensor da prática clínica de terapia manual. Acredito que a terapia manual é a melhor técnica terapêutica para fazer intervenção em pessoas que estão com dor e disfunção. Essa disfunção, essa situação, eu gosto de chamar de uma situação patomecânica, pato de patológica, de doença mecânica, a doença das articulações, a doença muscular, a falta de movimento, falta de mobilidade, falta de ação. O movimento é vida, o movimento é o que traz a lubrificação para suas articulações. Então, para você ter um movimento de qualidade, você tem que ter uma ativação muscular de qualidade, tem que ter os nervos que comandam os músculos e articulações trabalhando livremente. E se você tem disfunções e restrições no seu corpo, você não vai ter esses nervos trabalhando de forma eficiente. Como consequência, articulações, músculos e órgãos também vão estar em desequilíbrio. A resposta para ter uma saúde boa, para ter uma qualidade de vida, é a gente buscar o equilíbrio entre esses lados que são os componentes do nosso dia a dia, que você já sabe que você deve ter um sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física regular e fazer uma boa higiene mental e emocional. O terapeuta manual, que é o que eu realizo, a minha função é remover as interferências do seu corpo para que o seu corpo, o seu sistema nervoso, desempenhe o seu trabalho na sua melhor forma possível. Então, retirando essas interferências que você não conseguiu preservar por si, retirando essas interferências, eu com as técnicas de terapia manual, deixa o seu corpo, o seu sistema como um todo com melhor capacidade para gerenciar a sua saúde, a sua homeostasia, que é a capacidade inata que a gente tem de se autorregular, de buscar o equilíbrio. Então você deve fazer essa higiene regularmente. Por exemplo, uma vez por mês, vai no seu quiro fazer a sua manutenção mensal. E procure melhorar o seu sono, a sua alimentação e fazer atividade física, higiene mental e emocional. Pronto, conseguiu está buscando o equilíbrio. Ficou bem claro isso. Não tem e não precisa ter medo de sentir dor ou medo das manipulações espinhais. Quando feito por um bom profissional, é totalmente seguro, muito mais seguro do que você atravessar uma rua sem olhar. Então, voltando um pouquinho, eu trabalho há quase 20 anos na área, sou graduado pela Fevale em quiropraxia, pós-graduado em cinesiologia pela ESEF da URGS e tenho cursos de aperfeiçoamento na área da saúde e terapias manuais. Essa prática clínica é o que eu também ensino através do canal Seu Kiro Cursos. No canal, através dos cursos do Seu Kiro, em forma de aulas, workshops, eu passo essa minha experiência e conhecimento para os outros profissionais. E também uso como ferramentas produtos e instrumentos de qualidade que eu utilizo e recomendo, que daí é o canal Seu Kiro Produtos, o rolo ortopédico que muitos de vocês têm para fazer os alongamentos, o maravilhoso creme Gel Bom, que é um anti-inflamatório, analgésico muito poderoso, que eu trabalho com ele há mais de 17, 18 anos. Tem silicilato de metila, copaíba, cânfora, eucalipto, arnica. Então é um produto muito bom, muito eficiente, com custo super acessível. E outros produtos que eu recomendo. Então, se a gente juntar todo esse equilíbrio, esses benefícios, dificilmente você não vai conseguir atingir um equilíbrio de ter uma vida mais saudável e sem dor.
Claro que quando a gente já tem uma idade mais avançada e nós ficamos muitos anos não se cuidando, você vai levar mais tempo até atingir esse equilíbrio, mas você vai conseguir. O nosso corpo ele é muito forte para atingir esse equilíbrio e sempre buscar a saúde. Outra dúvida, qual profissional eu devo procurar? Você deve procurar o profissional que você se identificar mais. Eu acho, na minha opinião, acredito que a terapia manual é a técnica mais eficaz e eficiente para tratar essas disfunções. E mais, eu gosto de mesclar. Eu não gosto de ir só no profissional que faz isso, o outro faz aquilo, até pode ir. Mas eu sempre gostei de juntar as técnicas para ter um resultado mais eficiente. E no Brasil, a gente tem uma condição um pouco diferente de outros países. Nos Estados Unidos, no Canadá, países da Europa, a profissão de quiropraxista ela é regulamentada. Aqui no Brasil, não tem ainda uma regulamentação. Então, pode acontecer de você ir num fisioterapeuta que fez um pós-graduação, pode ir num massoterapeuta que fez um curso técnico e pode ir num quiropraxista que fez a graduação. O ideal é fazer a graduação, mas não quer dizer que o outro profissional não seja bom também. Cabe a você avaliar e ver qual profissional você se identifica mais. Desculpa, tô saindo de uma tosse. Mas aqui no Brasil, como em outros países, tem países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, que a regulamentação da profissão, ela trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas que também não são boas. Então não quer dizer que a regulamentação vai resolver todos os problemas, muito pelo contrário. Como a gente lida com uma classe de humanos, sempre vai ter essa briga de ego, e aqui no Brasil não deixa de ser diferente. Então tu vai encontrar muitas vezes fisioterapeutas que não gostam de quiropraxistas que não gostam dos práticos e assim por diante. Então a gente vê que tem muitos profissionais que acabam gostariam que as técnicas fossem todas deles. Mas não é assim que funciona. Eu tô olhando aqui para ver se a câmera tá retinha. Mas não é assim que funciona. Eu acredito que tem espaço para todo profissional trabalhar. E mais, se a pessoa quer trabalhar, ela tem que trabalhar. Muitas vezes a pessoa não teve condição de pagar uma graduação, mas teve condição de pagar um curso técnico e é um excelente profissional. E o contrário também pode acontecer. Então, eu sou totalmente a favor de o conhecimento ser livre e aberto. É por isso que eu gosto de fazer as aulas e os workshops, para que a gente possa expandir o conhecimento e a prática clínica. Eu nunca me preocupei com reserva de mercado. Atualmente, no Brasil, a quiropraxia ela é organizada por uma associação nacional, que é a ABQ, tem um site. Assim como a fisioterapia, que é a profissão, tem um conselho. E as profissões regulamentadas têm o conselho. E as que não são profissão, que são uma ocupação, como a quiropraxia, elas não têm conselho, que é uma autarquia, que comanda. A gente tem uma associação, então tu não é obrigado a ser sócio da ABQ. É uma questão de ética ser sócio da ABQ. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que tu faz parte de um grupo fechado, você também está sujeito às regras daquele grupo. E, novamente, a gente lida com humanos. Então, tu sabe que lidar com humanos sempre vai ter alguma treta, né? Por exemplo, tem um grupo no WhatsApp, que é o Quiropraxia Brasil. Lá tem mais de 400 quiropraxistas. Tanto os que estão na BQ, quanto os que não estão. Quem comenta lá é em torno de 10%, é sempre os 20, 30 que mais falam, os outros ficam mais observando, né?
E é cada treta, é cada perda de tempo, bobajada, assim, de apenas criticar os coleguinhas, que eu acho uma bobagem. Porque não tem porquê. Se tu é um bom profissional, tu vai ter os teus clientes, tu não vai nem ter tempo de ficar criticando o colega. Para isso, a gente tem os órgãos competentes que a gente confia que eles vão lá cuidar da saúde, quem tá ocorrendo num erro, se tu é principalmente a profissão de medicina, quem trabalha com a medicina, que é formado em medicina, que tem procedimentos mais invasivos, a chance de acontecer erros, às vezes até fatais, são maiores. Então tem toda uma regulamentação que controla isso. E como é que fica se tu vai num profissional que não tem uma regulamentação e ele te machuca? Daí você tem que conversar com o profissional. Você, primeiramente, antes de ir no profissional, você tem que avaliar se aquele profissional é bem avaliado, como é que tá a coisa. Mas se aconteceu de machucar, na quiropraxia é muito comum, às vezes, a gente machucar uma costelinha, as costelas flutuantes que ficam aqui embaixo. Às vezes a pessoa mais idosa ou pessoas que têm uma debilidade nelas, tu apertou um pouquinho mais forte, a cartilagem dá uma descolada. Vai ficar dolorido, é que nem se tivesse levado uma pancada, vai ficar dolorido uma semana. É uma coisa super tranquila que pode acontecer em algum momento da vida do profissional. Mas nada demais, se acontecer você conversa, explica e remedia a situação. A medicina tem situações que são um pouco mais graves que pode ocorrer. Um contraste que você tomou para fazer um exame de ressonância pode dar bastante dor muscular, uma medicação, efeito colateral de medicação, até cirurgias, questão de anestesia. Então, cada profissão tem as suas particularidades do que pode ou não ocorrer, mas é sempre interessante você conversar com o profissional e buscar a associação ou o conselho para conversar melhor sobre a situação que ocorreu. Então, no Brasil, a gente tem esse impasse, né? E vejo que muitos colegas ficam muito preocupados com isso, né? Com essa questão, ele tá me roubando o mercado, ele faz assim, faz assado. Mas se você é um bom profissional, você faz o seu trabalho, vai ter a sua clientela e não vai ter tempo de se preocupar com os outros, né? Isso é uma questão bem importante. Então eu falei um pouquinho do histórico da profissão, falei um pouquinho do meu histórico, essa possibilidade dos cursos e workshops, e tem alguns outros temas também que eu vou trazendo gradativamente. E para ir finalizando, é importante saber que se você tem uma dor crônica, você precisa de um tratamento. Não existe mágica, não existe nada milagroso que vai tirar a sua dor de um dia para o outro. Então você tem que conversar com o seu profissional, seguir o tratamento recomendado e tem que ter persistência e paciência, tem que ter foco naquilo. É que nem quando você vai começar a se alimentar melhor, fazer uma atividade física. Se você tem uma coisa que está te incomodando, você tem que trabalhar de forma gradual ao longo do tempo, sempre com aquele objetivo. Que daí você vai atingir resultados. Não adianta você fazer 1, 2, 3 vezes. Não tô melhorando, não quero mais fazer, vou começar a tomar remédio, vou me jogar para as bebidas e assim e joga tudo pro alto. Não, você tem que conversar e ter persistência, tem que ter humildade para saber que tudo que você sente, você mesmo gerou em você. Então você é o responsável pelo que você está sentindo. Logo, você é o único que vai poder mudar essa situação e entrar num processo de melhora, num processo de cura. Não existe milagre.